Dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos e em cavaleiros porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém o Senhor também é sábio, ele faz vir a desgraça. Ele não volta atrás daquilo que ele falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com um barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, e ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele com quem vocês se rebelam tão profundamente, pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Síria cairá pela espada, não de homem, a espada não de um ser humano a destruirá. A Síria fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Vivemos em um período em que nosso país, mas a humanidade do nosso tempo, o mal que mais acomete a sociedade, e é o que se fala, é a ansiedade. E o ser humano, ele é impressionante, às vezes ele dá nomes positivos a algo que é negativo. Ele está passando por um problema de ansiedade e ele justifica atos associados ao pavor, à ansiedade, como se fosse um caminho da prudência. Até que ponto? E essa é uma linha que nós precisamos identificar na nossa caminhada de vida. Até que ponto os nossos atos, eles são prudentes? Ou os nossos atos já passaram da prudência, já são frutos de um coração extremamente inquieto e ansioso? O Senhor disse para o povo de Israel que eles tinham, nesse contexto, dois exércitos se juntando para invadir. Numericamente era uma batalha, na perspectiva humana, uma batalha perdida, porque se você junta 10 tribos do Reino do Norte com mais uma nação, a Síria, para invadir o território onde existem apenas 2 tribos, eles ficaram apavorados. O capítulo 8 diz isso, que eles ficaram apavorados, capítulo 7 e 8. E havia no mundo 2 grandes potências que o texto descreve: o Egito, que estava o sul à esquerda deles, e a Assíria, mais à direita. À esquerda e à direita haviam 2 grandes nações que talvez Israel pudesse fazer um acordo com eles para garantir a proteção se houvesse alguma invasão. Eles iam trocar, como se dá ao longo da narrativa, eles vão pecar e vão fazer isso, eles vão entregar ouro do templo, eles vão fazer uma relação amigável com essas nações, vão terminar absorvendo alguns ídolos dessas nações e fazendo adentrar no meio da nação de Israel, vão corromper o culto. Mas a princípio não é a corrupção do culto, a princípio é apenas uma atitude que parece, na primeira vista, uma atitude prudente.
Vamos apenas fazer uma aliança para proteger a nossa nação. O problema se inicia, e esse é o ponto, Deus usa termos, adjetivos fortes para com a nação de Israel nesses dias, que eles são rebeldes, eles desprezam o Senhor. Mas o problema, se você atentar no versículo 1, o problema está na passividade. O problema é que na hora da aflição, ao invés de eles buscarem o Senhor, eles buscaram toda a estratégia humana para se protegerem daquela invasão. Eles poderiam chamar isso de prudência. Fomos prudentes. Numericamente, nós estamos inferiores. E o texto diz no versículo 1, final do versículo 1, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Eles buscaram os cavalos do Egito, confiavam em carros de guerra, cavalos e cavaleiros. E Deus disse que Deus iria proteger eles. O capítulo 7, ele é como uma base para todos esses capítulos posteriores, quando o rei sabe da invasão iminente e o Senhor fala por meio do profeta, confie no Senhor que eles não vão invadir. Ao invés de eles orarem, buscarem o Senhor, buscarem apaziguar o coração deles, eles iriam, certamente ninguém fica totalmente tranquilo sabendo da notícia de uma possível invasão de um grande exército. Mas como nós vamos aquietar os nossos corações diante das tribulações da vida? Podemos correr. Há uma história que sempre se conta, né? Os pastores contam, que antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a mãe enviava o filho para sair com os amigos à noite. Ele não tinha como falar com o menino e ela orava. Aí hoje em dia ela liga, né? Não há nenhum problema ligar, mas o problema é quando eu substituo um pelo outro. E aí tudo é tão fácil hoje, eu posso resolver tantos meus problemas de tanta forma, que aí eu faço tudo e não faço o principal, que é orar. Porque ainda que eu possa usar de prudência, de tudo que estiver ao meu alcance, de fazer a minha responsabilidade, eu preciso entender que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. É o Senhor, meus irmãos, que vai proteger, é o Senhor em que Israel deveria confiar. E aí, o distanciamento ao fazer aliança com a Síria, ao fazer aliança com o Egito, Deus diz, olha, eu vou destruir o Egito, eu vou destruir a Síria, e quem estiver junto com ele vai ser destruído também. Aí tem um chamado, versículo 6, versículo 7. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Esse é o retrato de um povo que professa a fé, mas que deixou de orar, que deixou de, nas tribulações da vida, de apaziguar o coração, né, diante de Deus na oração, que jamais não confia na oração como instrumento de graça de Deus, de bênção de Deus, para um instrumento para nós sermos ouvidos e Deus derramar os seus decretos sobre a nossa vida. O Senhor diz, olha, eles cairão. E nós, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos. Porque às vezes a gente corre para resolver os nossos problemas e a gente não consegue resolver. A verdade é essa. Entre o desleixo e a ansiedade, certamente existe a prudência. Mas muitas vezes nós chamamos prudência de um caminho totalmente desesperador, né? Um caminho totalmente onde nós não confiamos no Senhor. O Senhor nos chama e precisamos tratar, às vezes a gente trata isso, né? A nossa geração costuma tratar isso como se a ansiedade não fosse um pecado. E a ansiedade, ela está totalmente ligada à incredulidade. Porque você pode fazer tudo, planejar tudo, correr tudo. No final você tem que saber, você depende de Deus. Você depende de Deus. Você pode fazer tudo. A gente só está vivo porque Deus nos dá. De repente a gente é tomado uma notícia, né? Um conhecido nosso, um parente, uma pessoa, teve um mal súbito e morreu. E por que nós estamos vivos? É pela graça, pela misericórdia, né?
nós dependemos de Deus. Devemos certamente fazer o nosso melhor, mas precisamos... Um dos motivos que nós precisamos chegar ao Senhor e confessar é porque muitas vezes nós temos sido incrédulos. Nós temos ficado inquietos, ansiosos por tantas coisas. E talvez não precisaríamos, porque no final, Deus vai fazer aquilo que Ele determinou fazer, né? Precisamos confiar nele, descansar nele. Vamos orar ao Senhor, suplicar